Muito boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas, senhores peticionários. Antes de mais, agradecer a vossa presença. Só começar com uma nota prévia: terão 10 minutos iniciais para expor a vossa petição, poderão dividi-lo entre vós ou falar apenas uma pessoa, é uma escolha vossa. Depois passaremos a uma ronda única de perguntas por parte dos senhores deputados e depois vocês terão 10 minutos finais também para responder às questões que serão colocadas. Okay? Muito obrigada e vamos a isto quando quiserem. Excelentíssimos senhores, agradeço antes de mais a oportunidade de estar aqui e poder partilhar convosco esta preocupação. Falo como mãe, como utente do Serviço Nacional de Saúde e como cidadã, consciente da responsabilidade e da complexidade das decisões na área da saúde. Todos reconhecemos que o sistema enfrenta dificuldades reais, desde a escassez de recursos humanos até à necessidade de reorganização dos serviços. Sabemos que não existem soluções simples nem imediatas, mas também sabemos que há respostas que precisam de ser estruturais para serem eficazes. É neste enquadramento que surge a preocupação com o possível encerramento da unidade de cuidados intensivos neonatais do Hospital Dona Estefânia. Muito obrigada. A neonatologia do Hospital Dona Estefânia é uma unidade de referência nacional, reconhecida pela sua elevada diferenciação no tratamento do recém-nascido, em particular daqueles que nascem em situação de maior risco. Integrada num hospital pediátrico centenário, esta unidade representa décadas de conhecimento, experiência e dedicação exclusiva à saúde infantil. Distingue-se pelas suas equipas multidisciplinares, compostas por profissionais de saúde com formação e experiências específicas nesta área, que trabalham de forma integrada e contínua, garantindo cuidados especializados 24 horas por dia. Esta experiência acumulada não se transfere automaticamente para outras instituições e não pode ser substituída de um dia para o outro. Trata-se de uma unidade altamente especializada, preparada para receber recém-nascidos prematuros, incluindo prematuros extremos, bebés com malformações congénitas, complexas e situações clínicas raras que existem cuidados imediatos e altamente diferenciados. Cerca de metade das cirurgias neonatais realizadas em Portugal acontecem neste hospital, pois é com elevados padrões de segurança. Isso é possível porque existe uma articulação direta e imediata entre a neonatologia e o bloco operatório, algo que não é facilmente replicável noutros contextos. O eventual encerramento e reorganização desta unidade representa riscos sérios e reais, desde logo o aumento do risco para os recém-nascidos, uma vez que as transferências entre hospitais implicam atrasos no tratamento e maior probabilidade de complicações. Perdem-se postos de cuidados intensivos. As outras unidades não serão capazes de absorver o número de postos existentes nesta unidade. Impossibilita a resposta com qualidade ao recém-nascido com doença complexa e ou necessidade cirúrgica. E todas as cirurgias a recém-nascidos efetuadas no HDE serão efetuadas sem unidade de cuidados intensivos neonatais, sem enfermagem experiente, nos cuidados perioperatórios e sem presença de neonatologistas, o que, a meu ver, é um enorme risco. Importa ainda sublinhar que o encerramento desta unidade significaria uma perda irreversível. Uma vez desmantelada, as equipas dispersam-se, o conhecimento perde-se e a capacidade de resposta construída ao longo de décadas dificilmente poderá ser recuperada. Reconhecemos e valorizamos todas as tentativas de encontrar soluções alternativas e transitórias. Toda ajuda é bem-vinda, qualquer esforço para combater dificuldades deve ser reconhecido. No entanto, é importante dizer que essas soluções, tal como estão desenhadas, não resolvem um problema de fundo. A verdadeira viabilidade da neonatologia do hospital depende, acima de tudo, dos profissionais, depende da integração de novos médicos, depende do reforço de uma equipa que neste momento se encontra desfalcada, sobrecarregada e em risco de ruptura. Sem esse reforço estrutural, as medidas pontuais funcionam apenas como um penso rápido. Ajudam a ganhar tempo, mas não curam a ferida. E a médio prazo não garantem a segurança nem a sustentabilidade do serviço. O que pedimos é simples, que não se desista de um serviço que funciona, que salva vidas e que pode continuar a fazê-lo se for devidamente apoiado. Como cidadã, acredito que investir nos profissionais é investir no futuro do SNS, é fixar conhecimento, preservar equipas de excelência e garantir respostas de qualidade às famílias que mais precisam. Basicamente, isto era o que eu teria a dizer. Muito obrigada pela atenção e pela responsabilidade. Muito obrigada, senhores peticionários. Irão usar Vou passar a palavra, sim. Claro que sim. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar todos os presentes. O meu nome é Marina Afonso, eu sou enfermeira especialista e dirigente sindical do Sindepor, mas o que me levou a apoiar esta petição foi o conhecimento e experiência derivados dos meus 24 anos de experiência enquanto enfermeira no UCIN HDE.
Na continuação do que na continuação do que a Ana estava agora a explicar-vos, eu venho aqui apresentar-vos aqui alguns dados do ano que passou relativamente a esta unidade de cuidados intensivos neonatais do Hospital Dona Estefânia. Em 2025 a taxa de ocupação foi de 78%, com um total de 120 doentes admitidos e a realização de 101 cirurgias major. Metade destes recém-nascidos são provenientes das unidades da ULS São José, sendo que 14 deram entrada através do serviço de urgência do Hospital Dona Estefânia. Os restantes 50% têm origem geográfica nas várias unidades neonatais do centro, sul e ilhas de Portugal. O encerramento da UCIN do Hospital Dona Estefânia terá impactos imediatos e significativos na rede de cuidados intensivos neonatais em Portugal. As consequências previstas serão a diminuição da capacidade de resposta nacional em cuidados intensivos neonatais, o agravamento da gestão de vagas disponíveis, a redução da capacidade de intervenção em cirurgia neonatal, o aumento do risco de atrasos na transferência de recém-nascidos críticos, a maior probabilidade de incidentes clínicos, complicações graves e aumento da morbilidade e da mortalidade neonatal. As soluções apresentadas até ao momento não dão resposta às necessidades de profissionais de saúde, neste caso dos neonatologistas. Esta unidade é importante relembrar que está integrada no LS São José, mas a resposta que dá é a todos os hospitais públicos e privados da Grande Lisboa Sul e Centro de Portugal, nunca é de menos reforçar, e por isso apresenta relevância a nível nacional. Também é importante não esquecer. A concentração da equipa da neonatologia na MAC, como foi uma das opções, não permite a continuidade dos cuidados especializados e diferenciados que são prestados atualmente. Na ausência desta unidade, não existe outro local onde seja possível realizar mais 100 cirurgias em recém-nascidos, sendo que 25% deles são extremos prematuros, porque estes exigem especialidades médicas e cirúrgicas sempre presentes, imagiologia, anestesia experiente e uma equipa de cuidados intensivos médica e de enfermagem experiente também. Na ausência desta unidade, os recém-nascidos que entram pelo Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital Dona Estefânia, que é o maior do país, ficam sem resposta especializada imediata. E existem mais de uma dezena de unidades neonatais, públicas e privadas, só na área da Grande Lisboa, mas a UCIN HDE é a única que permite dar as respostas acima descritas. E, portanto, o encerramento da unidade de cuidados intensivos neonatais do Hospital Dona Estefânia coloca em risco direto a vida dos recém-nascidos que dependem de cuidados altamente diferenciados. A perda desta unidade representa retirar acesso a uma equipa experiente e especializada cuja competência resulta de décadas de formação contínua e prática clínica avançada. Agradeço a vossa disponibilidade. Muito obrigada, professora doutora. Bom dia a todos, cumprimento os senhores deputados e o senhor Presidente da Comissão. Eu não preparei nenhum discurso, nem venho fazer nenhum discurso especial. Eu sou, para me situar, sou médico, sou diretor da pediatria desta altura do Hospital Dona Estefânia, mas subscrevi a petição, portanto estou perfeitamente em consonância com o que foi dito aqui. Mas quando soubemos que tinha que vir aqui uma delegação à Comissão de Saúde, as minhas colegas prepararam o texto, eu venho só um bocadinho dar apoio moral e responder às questões dos senhores deputados, porque estou inteiramente de acordo com aquilo que eles disseram. Só quero acrescentar que, e como já disse também publicamente, não é uma primeira opção da direção da pediatria encerrar a unidade, nunca foi, não é? Mas, enfim, obviamente que se colocaram vários cenários em cima da mesa, sobretudo, como disseram aqui as minhas colegas da petição, face à escassez de recursos humanos. Mas não é uma política ou uma vontade, seja do Conselho de Administração, seja da direção da pediatria, encerrar a unidade de neonatologia. Nos últimos anos, face a alguma restrição na contratação de pessoas e na dificuldade em captar quadros, todos os cenários têm que ser postos. Acho que, infelizmente, é uma situação que é recorrente no SNS e que, como todos sabemos, várias unidades de várias especialidades fecham portas parcialmente ou totalmente, e isso pode acontecer em qualquer unidade do SNS, mas não é uma primeira opção, não é aquilo que está nos planos do Conselho de Administração, nem aquilo que está nos planos da direção. Mas, de qualquer forma, volto a dizer, como subscritor da petição, porque eu acho que aquilo não pode mesmo fechar por tudo o que foi dito aqui, e quando soubemos que alguém teria de vir, mas alguém deveria vir acompanhar as pessoas que tiveram a ideia de petição, eu prontifiquei-me para vir e estou aqui para responder ao que for necessário.
Obrigado. Muito bem, muito obrigado pela vossa exposição. Só para explicar, agora será feita uma ronda única aos senhores deputados. Cada deputado terá 5 minutos para fazer questões e depois vocês terão os 10 minutos que poderão dividir da forma como bem entenderem para responder às questões no final. Portanto, para começar, o grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Joana Seabra. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhores peticionários. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os peticionários pela iniciativa e pelo envolvimento cívico que aqui trazem. Quando uma petição nasce da preocupação com a vida, com a saúde e com a segurança dos recém-nascidos, sobretudo os mais frágeis, ela merece naturalmente toda a atenção e todo o nosso respeito. Estamos a falar de cuidados intensivos neonatais, de decisões que se tomam em minutos e de bebés que dependem não só da ciência e da técnica, mas também da organização concreta dos serviços e da garantia de respostas em segurança. Quero começar por sublinhar uma ideia que para nós é absolutamente essencial. A prioridade tem de ser sempre a segurança clínica, a continuidade dos cuidados e a garantia de que nenhuma decisão, seja ela administrativa, organizativa ou motivada por dificuldades de recursos humanos, compromete o superior interesse da criança e o acesso dos recém-nascidos ao melhor cuidado possível. É neste espírito, com seriedade e com sentido de responsabilidade, que acompanhamos e analisamos este tema que naturalmente é sensível, complexo e exige ponderação. Dito isto, também temos o dever de encarar o problema com realismo e com transparência. Sabemos que o SNS enfrenta limitações conhecidas, em particular na disponibilidade de especialistas e na capacidade de garantir escalas completas de forma contínua. E por isso, qualquer solução tem de assegurar que há recursos humanos, meios técnicos e organização assistencial para responder com segurança. E é precisamente por isso que considero importante colocar algumas questões para compreendermos melhor, com base em factos, qual é o risco real, qual o impacto assistencial e quais as alternativas concretas que os peticionários defendem. Começo por uma questão de base. Quando utilizam a expressão encerramento, estão a referir-se ao encerramento definitivo do serviço ou a uma reorganização e transferência de atividades dentro da ULS de São José. Têm conhecimento de documentos, decisões formais ou orientações concretas que apontem para um encerramento permanente ou aquilo que existe é um processo de reorganização em curso, motivado pelos constrangimentos atuais. Esta distinção é relevante para conseguirmos ter uma noção real dos factos. Em segundo lugar, é importante percebermos qual, na vossa perspectiva, a causa concreta do problema. Da informação que tem sido conhecida, parece haver um reconhecimento claro de que existe falta de médicos e dificuldades na manutenção de escalas. Assim, pergunto-vos, o principal problema é a falta de médicos neonatologistas? É a falta de condições para manter equipas completas e estáveis, ou ambos, ou outras questões? E, sobretudo, que solução concreta defendem para garantir, então, equipas permanentes no Hospital Dona Estefânia com capacidade de resposta 24 horas por dia em 7 dias por semana? Consideram que a solução passa por um plano de contratação e incentivos, por mecanismos de mobilidade interna dentro da ULS, por reforços transitórios até o modelo reorganizativo estar plenamente implementado? Pergunto isto porque, sendo este um serviço altamente diferenciado, sabemos que não basta manter portas abertas, é preciso garantir equipas completas e capacidade segura em permanência. Uma terceira questão que importa esclarecer diz respeito à cirurgia neonatal. No texto da petição é dado grande ênfase à proximidade entre a UCIN e o bloco operatório. Na vossa perspectiva, é imprescindível que a UCIN e o bloco estejam no mesmo piso ou edifício, ou será aceitável um modelo diferente desde que assegure tempos de resposta e meios equivalentes? Esta resposta também é essencial para avaliarmos quais os limites técnicos de qualquer reorganização. Por último, gostaria de vos ouvir sobre a questão de capacidade instalada e do número de camas. Uma das preocupações que tem surgido também publicamente é a possibilidade de diminuição do número de camas e perda da capacidade de resposta. Têm números concretos sobre a realidade atual, número de camas, taxa de ocupação, capacidade média e sobre aquilo que estaria previsto num eventual modelo reorganizado. Entendem que o risco maior é a perda do Hospital Dona Estefânia enquanto centro de referência ou é a redução global da capacidade instalada de cuidados intensivos neonatais na região?
Quero terminar reafirmando 3 ideias essenciais. Em primeiro lugar, compreendemos perfeitamente a angústia das famílias e dos profissionais quando se fala de cuidados intensivos neonatais. Aqui não pode haver improviso e aqui não pode haver decisões que coloquem em causa a segurança. Em segundo lugar, é dever desta Assembleia acompanhar e escrutinizar decisões com impacto numa área tão sensível, mas fazendo com seriedade e com base em factos, indicadores clínicos, capacidade instalada, escalas, tempos de resposta, circuitos assistenciais. E, em terceiro lugar, qualquer reorganização que venha a ocorrer tem de garantir sempre a segurança, a qualidade e continuidade de cuidados, assegurando que existem equipas, camas e meios técnicos onde são necessários, sem nunca colocar em risco os bebés e as suas famílias. Agradeço imenso o testemunho e fico a aguardar as vossas respostas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Chega, Cristina Vieira Henriques, por favor. Muito obrigada. Começo por agradecer aos representantes desta petição o facto de nos virem a expor este problema tão complicado e começo por dizer que o que eu acho mais importante é dizermos de forma simples e honesta que vocês têm razão no essencial. O que está a acontecer com a neonatologia do Hospital Dona Estefânia não é uma decisão clínica inevitável, nem uma reorganização bem planeada. É o resultado de anos de políticas que desvalorizam os profissionais até ao ponto em que os serviços deixam de aguentar. Quando dizem que não há médicos suficientes, que as equipes estão envelhecidas e que já não se conseguem garantir escalas, isso é verdade, mas isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque durante anos se bloqueou a progressão nas carreiras, se aceitaram condições de trabalho cada vez piores e se foi usando a dedicação dos profissionais como se fosse infinita. Quando essa dedicação se esgota, o sistema entra em falência e depois tenta-se resolver o problema cortando serviços em vez de corrigir a causa. É importante que fique claro, a neonatologia de Dona Estefânia não falhou, continua a ser um centro de referência, continua a fazer a maior parte da cirurgia neonatal deste país e continua a ser essencial para os casos mais complexos. O problema não é técnico nem clínico, é simplesmente político. E a resposta política foi retirar capacidade em vez de investir nas pessoas que lá trabalham. A solução que agora aparece, concentrar os cuidados neonatais na maternidade e manter cirurgia no hospital pediátrico, pode ser apresentada como lógica no papel, mas na prática significa transportes, mais fragmentação de cuidados e mais risco para bebés que já estão numa situação difícil e frágil. Mesmo com um bom sistema de transporte, sem neonatologia, cada minuto conta e cada deslocação acrescenta risco. Isto não é alarmismo, é a realidade clínica. No meio disto tudo, quem acaba por não ter voz são os bebés, quem continua a pagar são os profissionais que ainda mais ficam sobrecarregados. Por isso faz todo o sentido esta petição. E por isso é importante dizer que o Chega acompanha a preocupação dos profissionais e das famílias, porque o que está aqui em causa não é a ideologia, é a segurança e a responsabilidade. No fundo, esta discussão resume-se a isto. Não se pode resolver um problema criado por más condições de recursos humanos, destruindo capacidade assistencial que ainda funciona. Defender a neonatologia da Estefânia é recusar que a falência seja tratada como normal e afirmar que um sistema de saúde que esgota quem trabalha nele acaba inevitavelmente por falhar aos doentes mais frágeis, por mais discursos técnicos que se tentam construir, por mais discursos que se tentem construir à volta disso. Tem havido alguma espécie de colaboração da tutela na resolução, ou seja, vocês têm sentido uma intenção ou o vosso sentir vai na direção de se ir pelo caminho mais fácil e barato? Na vossa opinião, qual é a medida mais urgente a tomar no sentido da unidade de ser viável na sua total eficácia? Muito obrigada pelo vosso testemunho. Muito obrigada, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, por favor. Obrigada. Muito obrigada, muito boa tarde. Queria saudar-vos por esta petição e por estarem aqui. Muitas vezes existe uma queixa assim generalizada sobre a falta de participação cívica e a petição que aqui nos trazem é da maior importância, principalmente por ela atuar no momento anterior a decisões finais, ou seja, por permitir que a discussão se faça junto
da Assembleia da República, ou seja, de todos os partidos, e que seja do conhecimento de todos e não uma atuação posterior, enfim, a decisões que depois muitas vezes nós sabemos que se tornam irreversíveis. Julgo que é inquestionável o papel que o Hospital Dona Estefânia tem no SNS, neste Conselho e Distrito de Lisboa, mas de forma muito mais alargada no país. Nós muitas vezes habituamos-nos a ouvir dizer e falar do SNS como uma espécie de solução de último recurso, mas a verdade é que hospitais como o Hospital Dona Estefânia mostram que o SNS não é apenas, e já seria muito, aquilo que garante a todos uma resposta, mas é também, muitas vezes, em muitos casos, a linha da frente da qualidade dessa resposta, da diferenciação dessa resposta, e é também por isso mais preocupante as notícias que vamos sabendo. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, porque nós vamos vivendo com estas informações a circular, é, do vosso conhecimento, em que ponto é que uma decisão deste tipo está? Se ela está efetivamente no quadro da ULS, que ainda por cima mudou agora de Conselho de Administração, e portanto gostaríamos de saber o que é que vocês sabem sobre o ponto da decisão, porque quando nós consultamos a rede de referenciação recentemente publicada, nós não vemos esta decisão lá constante, e portanto nós gostaríamos de perguntar, e não tem mal nenhum, e muito pelo contrário, aliás, comecei por elogiar que se fale dos problemas antes deles se efetivarem, mas eu gostaria de perceber, ajuda, julgo eu, o Parlamento, perceber exatamente em que ponto é que uma decisão deste tipo está. A segunda dimensão que eu gostaria de vos colocar era relativamente ao tema dos recursos humanos. Nós, do ponto de vista realista e pragmático, sabemos que em muitos casos é necessário tomar decisões relativamente à rede e ao seu funcionamento, ainda mais nesta OLS, que tem uma resposta excessivamente espartilhada por um número excessivo de hospitais, mas eu gostaria de vos perguntar sobre que estratégias de fixação de recursos humanos, em particular em unidades de referência como esta que têm sido seguidas, ou seja, resumindo, quando fazemos escolhas, as escolhas devem respeitar o mais possível a continuidade de centros que são de referência, e julgo que ninguém questiona que este centro o é, e portanto queria perguntar se, à semelhança do que temos visto nos jornais a propósito de outras respostas, tem havido uma preocupação especial em fixar recursos humanos e os recursos humanos em falta nesta unidade que é de referência. Queria também perguntar-vos se sentem que, nomeadamente na relação com a maternidade Alfredo da Costa, parte da vossa ULS, existe uma capacidade de organização do trabalho de forma a manter os dois centros de referência, porque também não queremos responder a um dos problemas, enfim, destapando o problema do outro lado. E, portanto, queria ouvir-vos sobre esta relação, que é, enfim, pelas idades dos utentes respectivos, evidente e óbvia, mas eu queria perceber se existe um pensamento da vossa parte e da parte da administração desta ULS sobre a forma como se pode dividir este trabalho que, num cenário ideal, dentro de poucos anos, existirá num mesmo edifício, o que facilitará, à partida, toda esta gestão. Sei que esta é uma expectativa que todos temos há muito tempo e que demora a concretizar-se, mas queria, em qualquer caso, perceber como é que vocês veem as políticas específicas de fixação de recursos humanos em respostas desta qualidade e que são de referência no nosso país, em articulação com outras respostas que também são de referência na cidade, no distrito e no país, como é o caso da maternidade Alfredo da Costa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria também cumprimentar-vos e também fazer uma referência e agradecer por estarmos hoje aqui a discutir este problema que consideramos que é um problema muito sério e muito grave e que não vale a pena jogar com as palavras, porque se há um serviço que existe e deixa de existir, é um encerramento.
E, portanto, eu creio que isso é óbvio, é evidente e, portanto, eu queria deixar isso muito claro. E é um encerramento com prejuízo, neste caso concreto, logo para os mais pequeninos, não é? Com tudo o que significa, aliás, já foi aqui dito, até na vossa intervenção inicial, de facto, a elevada diferenciação do serviço de neonatologia do Hospital Dona Estefânia, a importância que é para salvar a vida dos bebés, a atividade que desenvolve, porque não é só para dentro da área de abrangência da ULS de São José, ou seja, dá uma resposta bem mais alargada para o país, em particular para a região sul e creio que também para as ilhas, e portanto nós estamos a falar de facto de um serviço que é de grande importância. E aquilo, peço desculpa, tenho que trocar a cadeira. Peço só que pausem o tempo da senhora deputada. Muito obrigada. Antes que acontecesse. Obrigada. E, portanto, aquilo que se deveria estar a discutir é o que é preciso fazer para manter este serviço em funcionamento. Esta é que é a discussão. As medidas, as soluções, porque daquilo que nós conhecemos, aliás, e foi também feita essa referência, há uma enorme carência de profissionais de saúde. Aliás, a primeira pergunta que eu vos queria fazer, mas era para ter uma noção da evolução, ou seja, do número de profissionais de saúde dentro das várias profissões, médicos, enfermeiros, porque para um serviço funcionar todos são necessários, é um trabalho de equipa. E, portanto, se tiverem esses dados, ajudava também a compreender. Gostaria também de, se têm estes elementos que vou colocar, que é, ao longo destes últimos anos, foram abrindo concursos, houve vagas que foram ficando vagas, sim ou não, houve profissionais que saíram dos serviços. Estas questões eram importantes para perceber essa evolução. E eu creio que é evidente para todos que aquilo que é necessário é de facto uma outra política, não só de investimento nos serviços públicos de saúde, mas uma outra política também para valorizar os profissionais de saúde. Eu gostava de perguntar, na vossa opinião, o que é que consideram que seria preciso fazer para se conseguir fixar os profissionais de saúde neste serviço e no Hospital Dona Estefânia para garantir a resposta extraordinária que este hospital dá para os bebés e para as crianças. Eram sobretudo estas as questões, porque nós obviamente ao longo de todos estes anos, e já tivemos a oportunidade inclusivamente de questionar o Governo sobre esta situação em concreto, ainda não obtivemos resposta, fizemos-lo em novembro do ano passado, creio que também quer dizer muito, mas é preciso de facto valorizar quem está no Serviço Nacional de Saúde e quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, isso existe, de facto, medidas concretas, não é? Do plano das carreiras, progressões, condições de trabalho, que, naturalmente, para valorizar quem está, para que outros queiram ir e para quem tenha saído também tenha as condições para que possa regressar. Era, sobretudo, estas as questões que queria fazer. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que não existam mais inscrições, portanto, terão agora os 10 minutos para responder às questões colocadas. Sim, depois falo eu também, dividimos mais ou menos. Ok. Ora bem, então, vou começar do início, como foram colocadas também. Encerramento permanente ou não, ou reorganização, é um encerramento. Como foi referido ainda agora, a partir do momento em que deixa de existir a unidade, consideramos que é um encerramento. Como existem duas unidades dentro da mesma OLS, existe esta estratégia de falar em reorganização. No entanto, não sendo o ideal, como a maior parte das coisas nesta OLS não é, porque está muito dividida, como foi já falado aqui, cada uma destas unidades serve um propósito. A maternidade Alfredo Costa tem uma unidade que está muito dedicada à maternidade em si, e portanto quando os bebés nascem e têm complicações, têm que ficar logo internados. O Hospital Dona Estefânia já teve uma maternidade, a maternidade entretanto há 12 anos, ou coisa que o valha, encerrou, passou para a maternidade Alfredo Costa, e portanto desde então que
temos estado mais concentrados em receber os bebés que agravam o seu estado e que necessitam de cuidados cirúrgicos, assim como os que entram pelo serviço de urgência pediátrica e os que estão noutros serviços de internamento que vêm, que agravam e precisam de vir para nós. Assim como, obviamente, a resposta a todas as outras unidades do Centro e do Sul e das Ilhas. A maternidade Alfredo da Costa, por si só, tem já grandes limitações de espaço. Quando falamos em reorganização e tentamos pensar como é que podia acontecer, começa logo a nível da redução do número de vagas, porque eles não têm capacidade para receber as vagas que nós temos na nossa unidade. E, portanto, logo aí não seria possível. A equipa também, provavelmente, não seria possível acolher a equipa toda. E depois vamos à parte mais complexa, que são todas as valências que tem um hospital pediátrico e que a maternidade não tem e que recorre ao hospital pediátrico quando necessita, nomeadamente o bloco operatório, os meios complementares de diagnóstico e todas as especialidades e subespecialidades médicas que existem no Hospital Dona Estefânia, devido a todas as necessidades que existem e que não existem na maternidade Alfredo da Costa. Portanto, quando falamos em como é que podíamos reorganizar e pôr noutro local, não há forma, porque o bloco operatório equipa de cirurgia que faz cirurgia neonatal não consegue estar disponível a qualquer hora, como está neste momento, para ir à maternidade Alfredo da Costa operar. Não há a mesma disponibilidade de espaço, não há a mesma disponibilidade de recursos e, portanto, nesse aspecto não seria possível. A causa do problema, neste momento, é, efetivamente, e quando falamos de encerramento, o problema está relacionado, efetivamente, com a equipa médica, porque não há número de médicos suficiente para assegurar a escala. Este é um problema que se tem vindo a alongar ao longo do tempo, os médicos vão saindo, por um motivo ou por outro, e não são substituídos, não são contratados novos médicos. E, portanto, chegámos a um ponto em que cada unidade tinha a sua equipa e, neste momento, é uma unidade funcional, sim, mas a equipa tem toda que rodar, não é bem toda, a da maternidade Alfredo da Costa tem estado a rodar bem mais do que a do Hospital Dona Estefânia, porque é a do Hospital Dona Estefânia que tem necessidade destes recursos. Os médicos que estão lá neste momento, a nossa equipa, se não me engano, porque esse número eu não trouxe comigo, são 5 os nossos médicos, contando com um que é o diretor, que é o Dr. Daniel, o diretor da unidade funcional, e que acumula nas suas funções, neste momento, ainda fazer bancos, porque não há outra forma de assegurar os bancos mensalmente. E, portanto, como não são contratados, não é possível efetivamente continuar, e cada vez que sai mais um, ou cada vez que um fica doente, que foi até inclusivamente o que aconteceu agora, subitamente é o caos ainda maior, sendo que quando eles estão nesta equipa de 5, já têm que repetir vários bancos por semana, portanto não é o ideal de maneira nenhuma, mas são pessoas muito experientes e portanto conseguem dar a volta de uma maneira diferente. Temos tido mais, agora já não sei, uns 2 ou 3 elementos que estão mais presentes connosco, a nossa equipa, que vem na maternidade Alfredo da Costa e que têm dado mais apoio para fazer estes bancos e que já estão mais integrados, porque obviamente depois também não pode ser qualquer médico que vem e que está presente, porque estes médicos são pessoas muito experientes e para além disso estão sozinhos, portanto todas as decisões que eles tomarem podem obviamente pedir ajuda, mas são eles que estão lá, são eles que vão ter que tomar estas decisões e portanto não é também uma tarefa fácil. As soluções para manter as equipas, talvez aqui o Dr. Luís consiga falar melhor. Sim, antes de mais eu quero agradecer as questões que colocaram e as observações que fizeram. E penso que estamos todos de acordo, né? Acho que a neonatologia da Estefânia não é para fechar e nós não queremos que feche, mas isto foca-se sobretudo nos recursos humanos, né? Tudo o resto são apêndices e que são facilmente resolúveis. Mas uma questão muito importante, eu volto a dizer, é que não está planeado o encerramento, está bem? Ou seja, os cenários colocam-se, porque de repente em novembro, quando tudo isto se resolveu, ficamos de repente sem 4 profissionais. Uns por boas razões, foi a gravidez, outros por menos boas razões, mas o corpo clínico da MAC e da Estefânia é muito feminino, como quase toda a saúde, mas a pediatria muito mais. E desde essa altura já saíram mais 2 colegas por gravidez e já sei que vai sair mais uma colega por gravidez, percebem? Isto fica muito difícil de gerir. E, portanto, quando nós olhamos para os nossos recursos humanos, temos cerca de 30 médicos, são claramente poucos
para assegurarmos 2 pontos de trabalho, os 2 postos da Estefânia e os 2 postos, o posto da MAC. Com uma agravante, como disse aqui a senhora enfermeira, é que na Estefânia fica um sozinho, o que implica que seja uma pessoa muito experiente, não pode ser qualquer colega. E não sei se os senhores deputados têm essa noção, alguém que entra na neonatologia, enfim, é quase fazer uma nova especialidade, não é? Portanto, demora 3, 4, 5 anos a ficar completamente autónomo. Porque, na verdade, nos últimos anos temos conseguido contratar algumas pessoas, não aquilo que nós pedimos, portanto, nunca nos deixam contratar tudo o que nós queremos, mas acho que isso faz parte do processo, mas tem entrado gente jovem, e gente jovem, como disse, senhoras, mulheres, não é? E, portanto, todas elas com vontade e direito, e ainda bem que querem ser mães. E, portanto, isso tem complicado um bocadinho as coisas, mas também há no mercado, para falar uma linguagem mais económica, economicista, pouca gente para contratar. E o exemplo é este último concurso que vamos fazer amanhã, na próxima semana, enfim, a entrevista à única candidata, em 3 vagas, candidatou-se uma médica que não é neonatologista, que já está connosco com contrato a prazo, não é? Com contrato daqueles de substituição. E, portanto, não apareceu ninguém com perfil, ou com competência, ou com interesse na área da neonatologia. E posso dizer que os hospitais privados têm exatamente o mesmo problema. Isso, de facto, implica que haja colegas a fazerem números perfeitamente absurdos de horas extraordinárias. Perfeitamente absurdos. Alguns deles ultrapassar as 500 horas extraordinárias por ano, porque não se consegue fazer escalas de outra forma. E quando a corda está totalmente esticada e já não dá mais, e se há alguém que sai, é quase a ruptura, não é? Portanto, fica muito difícil. Portanto, isto é evidente que, como foi dito aqui, tem a ver com políticas anteriores, por um lado, não é? Mas é transversal a todo o SNS, mas há uma coisa que eu acho que a Direção Executiva pode fazer e que nessa parte poderia colaborar um bocadinho mais, que é a mobilidade de pessoas. Porque estes concursos têm um problema que não eram, enfim, como eu já tinha cabelos brancos, não era no meu tempo, que é as pessoas que estão ligadas ao SNS não podem concorrer. Ou seja, quem estiver interessado em vir para a neonatologia da Estefânia, mas que por qualquer razão já esteja a trabalhar em Loures, em Faro, em Porto Alegre ou em Bragança, não pode concorrer. Só pode concorrer quem não tem uma ligação efetiva ao SNS. E isso limita muito a possibilidade de contratação. Isso quase que obriga a contratar colegas que estão no privado. Isso é praticamente impossível, não é? Porque o nosso foco de atração é apenas um, que é a diferenciação. Percebe? Quem não quiser muita diferenciação não é pelo dinheiro que vai ganhar no SNS, nem é por ter menos trabalho no SNS, porque são 2 unidades muito difíceis, muito complexas e que exigem, de facto, uma preparação e uma disponibilidade muito grande. Diga, desculpe. É uma escola, claro que é, e de facto há um outro colega, por exemplo, há um colega de Vila Franca cuja mobilidade foi negada pelo SNS, pela Direção Executiva, e que nos ajudaria imenso, porque na verdade nós conseguimos não encerrar temporariamente ou definitivamente, porque todos os cenários têm que se pôr. Eu acho que em programa alguma coisa, e nós discutimos isto com o Dr. Daniel, que é o diretor da unidade, com o diretor clínico, se encerramos temporariamente até ter recursos humanos, se encerramos definitivamente, se não encerramos e continuamos a apelar às pessoas para que façam mais horas extras e mais horas extras e mais horas extras, contratamos tarefeiros. Houve aqui um aumento também do preço hora a pagar que a Direção Executiva aceitou, porque foi a única forma também de conseguirmos algum recurso em tarefeiros que agora se conseguiu e conseguimos contratar mais 2 colegas que também ajudaram a tapar este buraco das escalas. Eu sei que eu tenho muito pouco tempo, 10 minutos é muito pouco para tanto problema, mas houve até uma colegas de Coimbra que vieram ajudar, né? Portanto, ou seja, houve solidariedade dos colegas, que estão de fora, dos colegas que estão de dentro, mas a situação continua grave, não é? E, portanto, ou há de facto uma reestruturação da rede de referenciação, ou há uma alteração das políticas do SNS, da Direção Executiva, do Ministério da Saúde, não sei muito bem quem é quem, que permita alguma serviço à nossa volta, porque, como disse a senhora enfermeira, e bem, nós servimos toda a Zona Sul e, se calhar, é preciso concentrar recursos, é preciso concentrar camas e é preciso alterar a rede de referenciação, porque, de outra forma, vai ser difícil nós conseguirmos manter o barco. Muito obrigada, senhores peticionários. Agradecemos a vossa petição e o facto de terem vindo a hoje e agradecer também aos senhores deputados e às senhoras deputadas.